A Ferrari, uma das equipes mais icônicas e vitoriosas da história da Fórmula 1, continua enfrentando desafios técnicos profundos em áreas cruciais de performance, o gerenciamento térmico e mecânico dos pneus e a eficiência aerodinâmica do assoalho. Mesmo com um carro competitivo em classificações e com uma dupla de pilotos extremamente capaz, os resultados em corrida revelam um padrão preocupante: desgaste excessivo de pneus, perda de ritmo em long runs e limitações na extração do potencial aerodinâmico, especialmente em pistas de alta carga. O cerne do problema começa com o gerenciamento de pneus, um fator que, embora invisível a olho nu, é determinante no desempenho em corrida. A Fórmula 1 moderna exige que os carros operem numa janela de temperatura extremamente estreita. Pneus frios escorregam e não geram aderência. Pneus quentes se degradam rapidamente e perdem eficiência. Encontrar esse equilíbrio é um dos maiores desafios de qualquer equipe. E é justamente nesse ponto que a Ferrari tem falhado sistematicamente nas últimas temporadas. Durante os stints longos, o carro da Ferrari tende a superaquecer os pneus traseiros, especialmente em compostos mais macios ou em condições de pista quente. Isso gera degradação térmica, um fenômeno no qual o composto perde suas propriedades por excesso de temperatura, resultando em perda abrupta de aderência. Com isso, o ritmo do carro despenca após poucas voltas, forçando a equipe a antecipar paradas ou reduzir a agressividade nas estratégias. Essa falha não é apenas uma questão de acerto fino, ela é sintoma de uma deficiência estrutural no conceito aeromecânico do carro. A origem dessa degradação excessiva está ligada, em grande parte, ao design do assoalho, componente aerodinâmico mais importante na era do efeito solo. Desde a introdução do novo regulamento técnico em 2022, que reintroduziu o efeito solo como protagonista, o assoalho passou a ser responsável por gerar mais de 60% da carga aerodinâmica total do carro. Isso acontece por meio de canais internos que aceleram o fluxo de ar sob o carro, criando uma zona de baixa pressão que cola o carro ao solo. Porém, qualquer instabilidade ou oscilação nesse fluxo compromete não só a carga aerodinâmica, mas também a distribuição de energia nos pneus. E é justamente aí que o projeto da Ferrari encontra seus maiores obstáculos. O assoalho da SF24, assim como o de seus antecessores, ainda apresenta sensibilidade excessiva à altura em relação ao solo e às variações de inclinação longitudinal, o chamado RAC. Isso significa que pequenas mudanças na dinâmica do carro, como oscilações em frenagens, acelerações ou variações de altura em zebras e ondulações, afetam a eficiência do fluxo aerodinâmico por baixo do carro. Esse comportamento instável leva a picos de carga inconsistentes, que por sua vez geram variações de temperatura nos pneus. Além disso, a Ferrari ainda enfrenta dificuldades em otimizar o seal aerodinâmico, ou seja, a capacidade do assoalho de manter o ar confinado sob o carro mesmo em situações adversas, como curvas de alta velocidade ou mudanças bruscas de direção. Enquanto equipes como Red Bull e McLaren desenvolveram bordas flexíveis e difusores capazes de manter esse fluxo estável, a Ferrari tem lutado com soluções que, na tentativa de gerar mais downforce, acabam comprometendo a constância do ar sob o assoalho. O resultado prático disso é um carro que se comporta bem em curvas de baixa e média, mas perde muito em estabilidade nas curvas rápidas e nas mudanças de direção com carga lateral intensa. Outro fator que agrava a situação é a distribuição de massa e o comportamento dinâmico do carro em trechos de tração. Em circuitos como Barcelona, Zandvoort ou Hungaroring, a SF24 demonstrou dificuldades em extrair tração limpa nas saídas de curva. Isso força os pneus traseiros a lidarem com mais esforço longitudinal, gerando ainda mais temperatura, o que, novamente, se transforma em degradação. A consequência disso se vê claramente nos dados de telemetria. Enquanto o carro é competitivo nas primeiras voltas, o desempenho em stint médios e longos cai de forma desproporcional em relação aos rivais diretos. Internamente, a Ferrari já reconheceu esses problemas e tem concentrado esforços significativos no redesenho do assoalho e na revisão do setup mecânico da suspensão traseira. A equipe vem testando diferentes configurações de molas, barras estabilizadoras e ajuste de geometria para tentar equilibrar melhor a transferência de carga. O objetivo é reduzir os picos de temperatura nos pneus e estabilizar a plataforma aerodinâmica do carro. Nas últimas atualizações, a Ferrari também introduziu modificações visíveis na parte inferior do assoalho, com alterações nos túneis Venturi e nas saídas de ar do difusor. Embora essas mudanças tenham gerado algum ganho de performance em voltas rápidas, ainda não foram suficientes para resolver o problema de inconsistência térmica em corrida. Parte disso se deve ao fato de que muitas soluções aerodinâmicas, para funcionarem corretamente, dependem de um comportamento mecânico bem afinado, e a Ferrari ainda não conseguiu integrar essas duas áreas com a mesma eficácia que a Red Bull, por exemplo, que tem um carro com harmonia excepcional entre as forças aerodinâmicas e a suspensão traseira de alto curso e altíssimo controle. Além disso, a Ferrari enfrenta o desafio de conciliar duas filosofias de pilotagem distintas entre Charles Leclerc e Carlos Sainz. Leclerc prefere um carro mais reativo na frente, com entrada agressiva de curva, o que exige maior carga no eixo dianteiro. Já Sainz se adapta melhor a um carro mais neutro e progressivo. Encontrar um setup que satisfaça ambos sem comprometer a eficiência global é uma tarefa complexa, especialmente quando a base aerodinâmica do carro ainda não está resolvida.
Do ponto de vista estratégico, a Ferrari também tem se visto obrigada a fazer escolhas defensivas para mitigar os efeitos da degradação. Muitas vezes, a equipe opta por undercuts agressivos ou stint médios mais curtos para evitar o colapso de performance. Mas essas decisões limitam a flexibilidade nas corridas e tornam a equipe vulnerável a rivais com melhor capacidade de alongar stints sem perda de ritmo, como a Red Bull ou até mesmo a McLaren em algumas pistas. No túnel de vento, os dados mais recentes apontam que a equipe italiana vem conseguindo simular melhoras com novos conceitos de assoalho e fluxo lateral, especialmente com a introdução de painéis externos que canalizam melhor o ar para os túneis centrais. No entanto, a transição desses dados para a pista ainda enfrenta barreiras práticas. O fenômeno conhecido como correlação de dados, a diferença entre simulações e comportamento real em pista, ainda prejudica a Ferrari mais do que outras equipes. Isso atrasa o desenvolvimento e limita a confiança nos pacotes introduzidos em fins de semana de corrida. A questão fundamental que paira sobre Maranello é: será possível resolver esses problemas dentro da atual filosofia de projeto, ou será necessário um rompimento mais profundo com o conceito atual? A Red Bull, por exemplo, foi pioneira em explorar conceitos de flexibilidade e controle de fluxo com extrema precisão, algo que só foi possível com um projeto totalmente integrado desde a base, idealizado por Adrian Newey. Já a Ferrari adotou um caminho mais convencional, e agora precisa decidir se seguirá evoluindo dentro dessa arquitetura ou se partirá para um conceito mais disruptivo a partir de 2026. Enquanto isso, a temporada de 2025 segue como um campo de testes constante para a escuderia. Cada corrida representa uma nova tentativa de validar soluções, compreender comportamentos e reduzir o gap que ainda separa a equipe de um carro verdadeiramente dominante. A Ferrari já demonstrou velocidade e capacidade de reação. Mas, para vencer campeonatos, é preciso mais do que velocidade em classificação. É preciso consistência, eficiência térmica, estabilidade aerodinâmica e, acima de tudo, um carro que respeite os limites dos pneus, porque, no fim do dia, são eles que conectam toda a tecnologia à realidade do asfalto. Até que esses fatores estejam plenamente alinhados, a Ferrari continuará vivendo uma dicotomia, rápida o suficiente para ameaçar, mas instável demais para dominar.